Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo no canal e dessa vez o nosso vídeo é totalmente diferente. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise de Ezequiel 47, onde Ezequiel tem a visão do rio que brotava direto do trono. E essa é uma forma de entendermos o texto como ele realmente é. Muitas vezes, ao desconhecermos o texto, a gente acaba inventando muita coisa. O pregador lá em cima acaba inventando muita coisa de forma desnecessária. A teologia, o estudo da teologia, o estudo da palavra, o estudo sobre Deus faz com que nós venhamos a ter mais conhecimento. E esse conhecimento, à luz da palavra, revela coisas como elas realmente são. Não adianta a gente inventar pretextos, inventar contextos onde não existem. É a palavra e somente a palavra. E é isso que vamos fazer nesse momento. Se você deseja acompanhar comigo, então abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel começa assim: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que Ezequiel começa o versículo 1 falando algo. E o que ele começa dizendo? Depois disso. Por isso a gente não tem como pegar um texto totalmente recortado e entender ele da forma que a gente imagina, sem ler o contexto por trás daquilo. É importante a gente entender que esse depois disso é muita e muita coisa. Ezequiel escreve seu livro em torno de 593 a 571 a.C., período esse em que Israel estava cativo na Babilônia. É importante a gente lembrar que em 605 a.C. teve a primeira leva de deportação dos exilados e a segunda em 597 a.C. Então Ezequiel se viu nesse contexto de total opressão. Por conta da permissão de Deus e o povo está passando por isso, o livro de Ezequiel vai ser montado dessa forma. Então a gente tem os primeiros 24 capítulos totalmente baseados no juízo contra Judá e contra Jerusalém, contra o povo de Deus. Todo o pecado cometido pelo povo culminou na inevitável destruição da cidade santa. Ezequiel ele continua falando sobre o juízo contra as nações vizinhas. A gente tem o clássico julgamento contra Amon, Moabe, Edom, Tito, Tiro, vizinhas de Israel, o que enfatizava o controle e a soberania universal de Deus. Após a queda de Jerusalém, que vai estar ali em torno do capítulo 33 de Ezequiel, a mensagem muda de tom. As promessas de um novo coração e um novo espírito, em Ezequiel 36, elas começam a subir o tom, onde Ezequiel ele tem um cunho um pouco diferente do que o começo do livro. Nós encontramos no capítulo 37 aquela sublime passagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, e ali Deus diz que faria algo extraordinário e sensacional. Ele colocaria carne em ossos secos, ele reviveria o seu povo. Isso já dá um tom muito interessante para aquilo que a gente vai estudar. E já no capítulo 40, a gente entende que Deus está preparando um novo momento para o povo dele. A frase depois disso é um marcador de continuidade narrativa, ou seja, o narrador estava dando continuidade ao que estava acontecendo. E é muito importante porque tudo o que aconteceu desde o capítulo 40 até o capítulo 47, conecta a visão do novo tempo. Deus está trazendo para Ezequiel uma visão de um novo tempo. E nos capítulos 40 a 42, Deus ele instrui Ezequiel e dá a visão a Ezequiel como seria a medição do tempo. O mensageiro celestial guia Ezequiel e mede cada detalhe do tempo. O foco está na precisão arquitetônica, na santidade, no restabelecimento da adoração do povo no templo. Já o capítulo 43, ele é a promessa da glória de Deus que retorna ao templo. Vamos ler em Ezequiel 43, versículo 4. Então a glória de Deus entrou no templo pela porta que dava para o oriente. A glória de Deus que tinha deixado o templo lá em Ezequiel, no capítulo 10, ela retorna então no capítulo 43 de forma gloriosa. Isso é muito significativo, porque simboliza que Deus está voltando a habitar com o seu povo. Ezequiel, ele recebe essas orientações sobre o altar porque a adoração voltou para o templo. Quando chegamos ao capítulo 44, a gente entende as instruções e a pureza sacerdotal e as regras que o Senhor coloca através do profeta. No capítulo 45 ao 46, a descrição ela é uma descrição da divisão da Terra Santa, da nova divisão dos novos papéis, das festas como Páscoa, Lua Nova e sábados. Esse objetivo é o objetivo do povo retornando, ao retornar à Terra Santa, estabelecer a ordem, estabelecer a justiça e a santidade no culto e na vida nacional do povo. Por isso é tão importante a gente lembrar que o capítulo 47 é o clímax do texto, é o clímax do livro. A
visão como um todo, ela simboliza um sistema que foi restaurado. Agora, a presença de Deus, ela transborda em bênçãos para o povo e para o solo, para a terra. O fluxo do rio, que a gente vai ler, o que vai acontecer, representa o que acontece depois que a glória volta ao templo. Deus não apenas habita, mas Deus gera vida. Ou seja, a adoração restaurada precede o mover da vida e a cura de Deus. Isso precisa ser uma aplicação para a nossa vida espiritual. Então, apesar de ser um estudo, a gente precisa trazer isso para nós. O versículo número 1 é uma grande mudança de quando nós nos referimos à sua visão. O tema passa a ser outro. Agora ele se depara com uma visão de um magnífico rio. Diz assim, então, o versículo 2 de Ezequiel 47. Ele me fez sair pelo caminho da porta norte. Me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dava para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. O portão oriental, ele estava fechado, obrigando o profeta a sair pelo portão norte. Ezequiel vai precisar dar a volta no templo para poder sair no outro portão. Por que o portão oriental estava fechado? Deus e a sua glória haviam entrado por aquele portão. Não há dignidade em sair ou entrar nesse portão. Como nós podemos ver nessa imagem, a gente consegue entender um pouco daquilo que aconteceu. Ezequiel, ele vai dar a volta no templo, vai pelo caminho de fora, em todo o trajeto, ele dá a volta e vai até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis corriam do lado direito do altar. A ideia toda é de que Deus é a fonte de toda a vida. E essa vida, representada pela água, ela flui diretamente do altar. Vamos ao versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. 1000 côvados, eles equivalem a cerca de 465 metros. O volume da água, ele começou relativamente pequeno ao se tratar dessa medida, mas ele passa a aumentar assustadoramente enquanto o rio fluía. O poder de Deus, apesar de entrar dentro do nosso coração de forma mansa e calma, quando nós vamos nos aproximando mais dele, ele flui um rio tão forte, tão grande, e enche todo e transborda o nosso ser. Então o homem mede mais 1000 côvados, sejam uns 465 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas me davam pelos lombos. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Novas medidas foram tiradas. A cada 1000 côvados, as águas continuavam aumentando divinamente, impressionando a esse profeta. Na segunda medida, depois de mais 1000 côvados de distância do templo, e isso é uma coisa muito importante de se entender, algumas pessoas interpretam como se os 1000 côvados tivessem sido medidos de uma borda a outra. A medida que está sendo feita, ela está sendo feita de distância até o templo. O que a gente vai entender, está tentando mostrar pra gente onde o rio está indo. Então, o que se refere é a distância de 1000 côvados do templo até a direção que o rio está correndo. Então, depois de mais 1000 côvados, verificou então a água já estava à altura dos joelhos. Depois de mais 1000 côvados, a água já tinha subido tanto que não dava para ultrapassar, ou seja, o volume da água era muito grande. O que era um pequeno riacho se tornou um poderoso rio. A abundância das águas representa incomparáveis bênçãos que vêm do Deus Todo-Poderoso. Quanto mais água que flui do altar, mais eu recebo daquilo que Deus tem para minha vida. As águas sagradas são miraculosas e transformam tudo o que tocam. Versículo 6, ele continua dizendo: E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. Essa é uma lição maravilhosa, foi proporcionada. E o homem chamando o profeta por seu título comum, não como profeta, não chamando ele de algum tipo de cargo, ele correu para mostrar ainda mais ante aos olhos atônitos do profeta. Ezequiel foi guiado ao longo da margem. Ele ficou em pé, observando a natureza da água correndo no seu caminho. E Deus colocou o dedo naquele lugar e o transformou. Versículo 7, ele relata o seguinte: E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore, lado e de outro. Isso quer dizer que aonde o rio tocava, acabava gerando mais vida ao redor desse rio. Quando ele foi trazido de volta à margem, uma multidão de árvores cresceu dos dois lados, embelezando o ambiente, fornecendo frutos deliciosos a qualquer um que parasse.
e passasse por aquela região. Árvores cresceram dos dois lados do rio, falando de uma vida abundante, uma provisão ampla e uma graça que superabunda. Aquilo que Deus tem para nossa vida, aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, como por exemplo a graça, ela não é limitada, ela não tem um limite, ela não tem um fim, mas ela é superabundante, ou seja, ela transborda em nossas vidas. Versículo 8 diz: Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. Sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E aqui é muito importante a gente entender para onde essa água está indo. Nessa imagem, vocês podem ver que a água ela flui do templo, passando toda essa parte, indo em direção ao deserto. E aqui, passando pelo deserto, a gente pode perceber que as árvores elas cresceram ao redor, e aqui está representado. As águas elas fluem para o oriente e chegam ao Arabá, deserto, que é uma depressão no qual o Rio Jordão e o Mar Morto se situam. O Mar Morto ele recebe água doce do Rio Jordão, mas não tem saída, ele não dá para nenhum outro lugar. O Mar Morto ele não deságua em nenhum outro lugar. O que acontece é que, por não desaguar, o Mar Morto ele acumula muito sal. E esse sal e esses minerais acumulam cerca de 20% do seu volume, o que é totalmente anormal. Eu me lembro quando uma das vezes nós fomos para Israel e visitamos o Mar Morto, aquela sensação que parecia uma mágica, né? O corpo, de tão densa a água é, de seu volume ser tão completo de sal, que o nosso corpo ele flutua, a gente fica boiando de forma infinita. Não tem como mergulhar, é proibido mergulhar no Mar Morto, porque o sal ele pode contaminar os nossos olhos e acabar queimando as nossas retinas. Isso faz com que o Mar Morto ele seja literalmente morto. O que eu quero dizer? Não existem peixes, não existe vida, não existe nenhum tipo de vegetação que resista a tamanha salinidade. Tanto dentro quanto fora, se você for perceber, se você for avaliar ao redor do Mar Morto, aquela vegetação também é uma vegetação apática, é uma vegetação que não traz vida, porque o próprio mar não traz vida. E o que o profeta está relatando é que as águas, sendo levadas ao mar, as águas se tornam saudáveis. O fluxo do rio sagrado ele é tão poderoso que ele torna que é morto em vida. A morte, ela cede lugar à vida. Em Judá e em todo o mundo, aquilo que Deus estava fazendo com a terra era aquilo que Deus iria fazer com o seu povo. Restaurar a nação machucada, ferida e morta espiritualmente. Versículo 9, ele continua dizendo: E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. O Mar Morto ele tem uma concentração 6 vezes maior de sal do que qualquer outro oceano. E por isso, ele não pode suportar nenhum tipo de vida. Assim como as águas são curadas, o Senhor está profetizando através de Ezequiel é que os homens também serão curados. Versículo 10 diz que será também que os pescadores estarão em pé junto dele. E desde En-Gedi e até En-Glaim haverá lugar para estender as redes. E o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Junto a ele, ao Mar Morto, se acharão pescadores, e as águas vivas produzem uma grande quantidade de peixe, peixes de todos os tipos, assim diz o texto. Por sua vez, se tornou base de uma grande indústria pesqueira. O empreendimento ele cresceu tanto que se estendeu até essas 2 cidades. En-Gedi, a primeira localização, era uma habitação no meio da costa ocidental do Mar Morto. A outra localidade não é conhecida hoje em dia, mas os intérpretes supõem que pudesse ficar perto de Zoar, na costa sudoeste do mar, em uma área na costa norte, perto de Khirbet Qumran. De qualquer maneira, estão em vista lugares desertos que não tinham nada de indústria, não tinha nada de pescaria, porque o mar era morto. E de uma hora para outra eles ficaram ricos, prósperos por causa da pesca. Então a bênção que Deus tem para o seu povo é uma bênção que alcança outras pessoas. O Mar Morto, antes lugar de deserto, de cactos, de lagartos, agora se torna um lugar de vida abundante. E esse acontecimento, através da visão de Ezequiel, mostra de forma revolucionária o poder de Deus para aquela terra. Devemos entender toda essa história assim de forma metafórica. Pela graça de Deus, o pobre fica rico. O rico, espiritualmente falando, com dinheiro suficiente para as necessidades básicas. Versículo 11, ele continua dizendo: Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sol. A área do Mar Morto é uma fonte de sal e de outros minerais, e caso se tornasse totalmente 100% água doce, haveriam perdas. Para evitar isso, as águas não tocam certos pântanos e as águas estagnadas. Por isso, são fonte de sal
e de outros minerais. Deus nos ensina que Ele supre todas as dificuldades. O que deveria acontecer, iria acontecer. Deus cuida 100% do nosso tempo. Versículo 12 diz: E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. E não cairá a sua folha, e nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá os seus frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. A frase em que ele diz: nascerá toda sorte de árvores. Muitas árvores, nos dois lados do rio, que produzem abundância de todos os tipos de frutos. Além disso, as árvores elas são perenes, ou seja, nunca perdem as suas folhas, nunca param de produzir. O rio ele nos capacita a produzir algo que é muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente imagina. Ele faz nós entendermos que Deus supre toda a necessidade. E eu me lembro do Salmo capítulo 1, versículo 3, que diz que pois será árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio, em que Ezequiel diz no versículo 12, quer dizer que a justiça vencerá e anulará todo o pecado e os seus frutos também. O poder de Deus está por trás de curas físicas e de curas espirituais. Nós precisamos nos inspirar também nisso. Essa visão de Ezequiel sirva de exemplo para a nossa vida. Nós vamos a entender que Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Ou seja, desde o início do capítulo 47, Deus mostra a sua soberania. Nós precisamos entender como que Deus fala através da sua escritura. Ezequiel 47 é um exemplo disso. Quão lindo é esse rio. Quão lindo esse rio que vem direto do trono de Deus. Eu quero viver, eu quero passar por esse rio. As águas do Senhor, assim como Jesus, talvez inspirado nelas, oferece para aquela mulher e aquela mulher tem um encontro com Deus. Eu preciso todos os dias me encontrar com essa água de fontes vivas, que essa água me cure, que essa água tire todo o sal, tire todo o problema, tire toda a dificuldade e principalmente tire todo o pecado da minha vida, para que o rio venha me purificar, venha me santificar. As áreas onde Deus quer tratar, Ele vai continuar tratando. As áreas que precisam ficar como a nossa personalidade, a nossa identidade, elas vão continuar, porque Deus as molda para aquilo que Ele tem para nossa vida. Que você seja abençoado por essa palavra. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e estudar essa palavra. Confirma tudo aquilo que foi falado. E deixa aqui embaixo nos comentários o próximo tema, a próxima passagem que você quer que a gente estude junto. Que Deus abençoe. Você nunca esqueça de que o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso e Ele é um rio que toca em nossas vidas. Em nome de Jesus.